Você já imaginou acordar um dia e descobrir que a Honda revelou um carro voador por apenas $4.999? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas essa simples ideia já faz milhões de pessoas se perguntarem como seria um mundo onde qualquer pessoa pudesse voar para o trabalho, escapar do trânsito e cruzar cidades em poucos minutos. A verdade é que, até o momento, a Honda não fez esse anúncio. Mesmo assim, a possibilidade levanta uma pergunta fascinante: e se isso realmente acontecesse? Como essa tecnologia mudaria nossas vidas, a indústria automobilística e até mesmo o futuro do transporte? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os carros do amanhã. Um carro voador por apenas $4.999 parece impossível, e é exatamente por isso que essa ideia chama tanta atenção. Hoje, até mesmo carros elétricos considerados acessíveis custam muitas vezes esse valor. Além disso, empresas que realmente trabalham em veículos voadores investem bilhões de dólares em pesquisa, segurança e testes. Isso mostra o tamanho do desafio. Mas aqui está a parte interessante. A Honda já provou várias vezes que gosta de apostar em novas tecnologias antes que elas se tornem comuns. Foi assim com motores mais eficientes, sistemas avançados de segurança e novas soluções para a mobilidade. Por isso, quando rumores como esse aparecem, muita gente acredita que pode haver algum fundo de verdade, mesmo quando não existe nenhuma confirmação oficial. Agora imagine, por um momento, como seria se uma empresa conseguisse resolver o maior problema dos carros voadores: o preço. Em vez de custar centenas de milhares de dólares, como acontece com muitos protótipos atuais, esse veículo chegaria ao mercado por um valor parecido com o de uma motocicleta usada. De repente, milhões de pessoas poderiam pensar em comprar um. O trânsito deixaria de ser apenas um problema das ruas. As cidades precisariam criar novas regras para organizar o céu, construir áreas especiais para pousos e decolagens e desenvolver sistemas inteligentes para evitar acidentes. O mundo inteiro teria que se adaptar muito mais rápido do que aconteceu quando os primeiros carros elétricos começaram a aparecer. E aqui vai uma pergunta para você. Se um carro voador realmente custasse $4.999, você teria coragem de comprar um no primeiro dia ou esperaria alguns anos? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber o que você faria nessa situação. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas pensam. Criar um carro voador não significa apenas colocar asas ou hélices em um automóvel comum. Ele precisa ser extremamente leve, consumir pouca energia, suportar mudanças de clima e, acima de tudo, ser seguro. Basta imaginar um pequeno problema mecânico acontecendo a centenas de metros de altura. É por isso que empresas de mobilidade aérea passam anos testando cada componente antes de mostrar qualquer novidade ao público. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante, porque a próxima questão é descobrir se a tecnologia atual está realmente perto de transformar esse sonho em realidade. Então, o que as maiores empresas do mundo estão escondendo em seus laboratórios? Isso pode surpreender muita gente. Imagine que, de uma hora para outra, a tecnologia finalmente alcançasse esse sonho. Em vez de depender de motores enormes e pesados, um carro voador usaria vários pequenos motores elétricos trabalhando ao mesmo tempo. Pense neles como os motores de um drone, mas muito mais fortes e inteligentes. Se um deles apresenta-se um problema, os outros continuariam funcionando para manter o veículo estável. Essa é uma das ideias que muitas empresas estão estudando para tornar o voo mais seguro. Não significa que seja simples, mas mostra que o futuro pode ser bem diferente do que imaginamos hoje. Outro grande desafio é a bateria. Um carro comum pode rodar centenas de quilômetros com um tanque de combustível ou uma bateria grande. Já um veículo voador precisa de muito mais energia apenas para sair do chão. É como a diferença entre caminhar e subir uma escada carregando uma mochila pesada. Voar exige força o tempo todo. Por isso, engenheiros do mundo inteiro trabalham para criar baterias mais leves, mais potentes e que possam ser carregadas rapidamente. Sem esse avanço, qualquer carro voador teria um tempo de voo muito limitado, o que reduziria bastante sua utilidade no dia a dia. Mesmo assim,
Os investimentos continuam crescendo. Empresas de vários países já anunciaram projetos de mobilidade aérea, e bilhões de dólares foram destinados ao desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOLs. A ideia é transportar pessoas entre aeroportos, centros financeiros e grandes cidades em poucos minutos. Em vez de passar 2 horas preso no trânsito, uma viagem poderia levar apenas 15 ou 20 minutos. Isso parece incrível, mas transformar essa visão em um serviço seguro, barato e acessível ainda exige muitos anos de trabalho. Neste momento, muita gente imagina que basta fabricar o veículo e começar a vender. A realidade é muito diferente. Cada novo modelo precisa passar por centenas de testes de segurança, receber aprovação das autoridades de aviação e provar que consegue operar em diferentes condições de clima. Ventos fortes, chuva intensa e até pequenas falhas técnicas precisam ser considerados antes que qualquer passageiro possa embarcar com confiança. É um processo lento, mas necessário para evitar acidentes. E antes de mostrar o que pode ser o maior obstáculo para os carros voadores se tornarem populares, aproveite para se inscrever no canal. Os próximos minutos revelam detalhes que muitas pessoas nunca ouviram sobre o futuro da mobilidade, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora vem a pergunta que realmente preocupa especialistas e fabricantes. Mesmo que a tecnologia fique pronta amanhã, nossas cidades estariam preparadas? Onde esses veículos iriam pousar? Como evitar congestionamentos no céu? Quem controlaria milhares de carros voadores cruzando a mesma região ao mesmo tempo? É exatamente aí que a história muda completamente. O maior desafio talvez nunca tenha sido construir um carro voador, e sim criar um mundo capaz de conviver com ele. E quando você descobrir como governos e empresas estão tentando resolver esse problema, vai entender por que essa corrida tecnológica está apenas começando. A partir desse ponto, a disputa deixa de ser apenas sobre tecnologia e passa a ser uma corrida pelo controle do futuro da mobilidade. Nenhuma grande montadora quer ficar para trás. Empresas tradicionais investem bilhões em pesquisa, enquanto novas startups tentam provar que conseguem fazer em poucos anos o que antes parecia impossível. A competição cresce a cada mês, e quem chegar primeiro poderá definir as regras de um mercado completamente novo. Não se trata apenas de vender um veículo. Trata-se de mudar a forma como milhões de pessoas se deslocam todos os dias. Especialistas do setor acreditam que os primeiros veículos voadores de uso comercial serão muito diferentes da imagem que vemos em filmes. Em vez de cruzarem qualquer rua ou pousarem em qualquer lugar, eles deverão operar em rotas específicas, ligando aeroportos, centros urbanos e áreas preparadas para esse tipo de transporte. Como explicou um analista da indústria de mobilidade aérea, o maior desafio não é fazer o veículo voar, mas integrá-lo com segurança ao espaço aéreo que já existe. Essa visão mostra que a tecnologia, por si só, não resolve tudo. O sistema inteiro precisa funcionar em perfeita harmonia. Enquanto isso, governos também enfrentam uma decisão difícil. Novas leis precisarão definir quem poderá pilotar esses veículos, quais licenças serão exigidas e como serão feitas as inspeções de segurança. Além disso, será necessário criar sistemas inteligentes para controlar milhares de aeronaves voando ao mesmo tempo sem colocar pessoas em risco. Pense nisso como um enorme semáforo invisível no céu, funcionando 24 horas por dia e tomando decisões em segundos. Sem uma estrutura como essa, até o melhor carro voador do mundo poderia se tornar um problema. Outro ponto importante é o custo. Mesmo que a tecnologia avance rapidamente, fabricar veículos voadores continuará sendo caro durante os primeiros anos. Novos materiais, baterias mais eficientes e sistemas de navegação sofisticados aumentam bastante o preço de produção. É por isso que muitos especialistas acreditam que os primeiros clientes serão empresas de transporte, serviços de emergência e operadores de táxi aéreo, e não consumidores comuns. Com o passar do tempo, à medida que a produção aumentar e os custos diminuírem, esses veículos poderão se tornar mais acessíveis, seguindo um caminho parecido com o dos carros elétricos. Pense na sua própria rotina por um momento. Quanto tempo você perde no trânsito toda semana?
Você acredita que usaria um veículo voador se ele fosse seguro e tivesse um preço acessível? Escreva sua opinião nos comentários, porque essa conversa pode mostrar como será o transporte da próxima geração. O mais interessante é que essa transformação não depende apenas de uma empresa. Honda, Toyota, Hyundai e muitas outras fabricantes observam atentamente cada novo avanço nesse setor. Nenhuma delas quer perder a oportunidade de liderar um mercado que pode movimentar bilhões de dólares nas próximas décadas. A verdadeira batalha já começou nos laboratórios, nos centros de pesquisa e nas mesas de planejamento. E o que está sendo desenvolvido agora pode decidir quem dominará os céus do futuro. O próximo passo dessa história revela quando essa mudança pode realmente chegar ao nosso dia a dia, e porque ela pode acontecer mais cedo do que muita gente imagina. O futuro pode chegar de forma muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Em vez de vermos milhões de carros voadores ocupando os céus de uma única vez, a mudança provavelmente acontecerá aos poucos. Primeiro, eles poderão ser usados em serviços de emergência, transporte médico e viagens rápidas entre aeroportos e centros das cidades. Depois, conforme a tecnologia ficar mais barata e mais confiável, empresas poderão oferecer esse serviço para um número cada vez maior de pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas outras tecnologias que hoje fazem parte da nossa rotina. O preço será um dos fatores mais importantes para essa transformação. Nos primeiros anos, veículos voadores deverão custar muito mais do que um carro comum. Isso acontece porque cada peça precisa atender a padrões de segurança extremamente rígidos, e a produção ainda será limitada. Mas a história mostra que, quando uma tecnologia começa a ser fabricada em grande escala, os custos tendem a cair. Os primeiros celulares eram caros e enormes. Os primeiros carros elétricos também pareciam inacessíveis para a maioria das pessoas. Hoje, ambos fazem parte da vida de milhões de consumidores. Muitos especialistas acreditam que algo semelhante poderá acontecer com os veículos voadores nas próximas décadas. Outro ponto que pode acelerar essa mudança é o avanço da inteligência artificial. Sistemas inteligentes poderão calcular a melhor rota em poucos segundos, evitar obstáculos automaticamente e até identificar mudanças repentinas no clima antes que elas representem qualquer perigo. Isso significa que pilotar um veículo voador poderá ser muito mais simples do que muita gente imagina. Em alguns projetos, o passageiro nem precisará controlar o veículo. Bastará escolher o destino, confirmar a viagem e deixar que o sistema faça todo o restante com segurança. Ao mesmo tempo, cidades ao redor do mundo já começam a pensar em como adaptar sua infraestrutura. Áreas de pouso em prédios, centros de recarga para baterias e corredores aéreos exclusivos fazem parte dos estudos de planejamento urbano. Nada disso será construído da noite para o dia, mas o fato de esses projetos já estarem sendo discutidos mostra que a ideia de mobilidade aérea deixou de ser apenas ficção científica. Ela está entrando, pouco a pouco, no campo das possibilidades reais. No fim das contas, a grande pergunta não é apenas quando veremos carros voadores circulando regularmente. A pergunta é quem conseguirá tornar essa tecnologia segura, acessível e útil para milhões de pessoas. A empresa que resolver esse desafio poderá mudar a indústria da mesma forma que outras gigantes mudaram o mercado de smartphones e dos carros elétricos. Talvez esse momento ainda demore alguns anos, ou talvez esteja muito mais perto do que imaginamos. Uma coisa é certa: a corrida pelo futuro já começou, e quem acompanhar essa evolução desde agora estará um passo à frente de quase todo mundo. No fim, a verdadeira história nunca foi sobre um suposto carro voador da Honda por $4.999. A história sempre foi sobre a velocidade com que a tecnologia está mudando o nosso mundo. Ideias que pareciam impossíveis há apenas alguns anos agora estão sendo testadas em laboratórios, aeroportos e centros de pesquisa ao redor do planeta. Ainda existem grandes desafios, como baterias mais eficientes, regras de segurança e infraestrutura adequada, mas cada novo avanço aproxima um pouco mais esse futuro da realidade. Quando olhamos para a história da indústria automotiva, percebemos que toda grande mudança começou com dúvidas. Muitas pessoas diziam que os carros nunca substituiriam os cavalos. Depois,
Afirmavam que os veículos elétricos jamais competiriam com os motores a combustão. Hoje, vemos uma transformação acontecendo diante dos nossos olhos. Isso não significa que todos terão um carro voador na garagem em poucos anos, mas mostra que a inovação costuma avançar mais rápido do que a maioria das pessoas espera. A grande oportunidade pertence àquelas empresas que conseguirem combinar tecnologia, segurança e um preço acessível. Quem vencer essa corrida poderá liderar um mercado completamente novo e influenciar a forma como bilhões de pessoas se deslocarão no futuro. Para nós, consumidores, isso significa mais opções, viagens potencialmente mais rápidas e uma maneira totalmente diferente de pensar o transporte nas próximas décadas. E antes de ir embora, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo vídeo vai mostrar as tecnologias de mobilidade que as maiores montadoras estão desenvolvendo em segredo e que podem mudar a indústria muito antes do que você imagina. Você não vai querer perder essa história. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo fez você imaginar como será o transporte do futuro, compartilhe com alguém que também adora tecnologia e inovação. Até o próximo vídeo.